E se eu te dissesse que a maior conquista da humanidade pode ter sido uma mentira? A missão Apollo 11, em 1969, colocou Neil Armstrong na superfície da Lua. Ou pelo menos foi isso que nos contaram. Mas por que ainda hoje milhões de pessoas acreditam que o homem nunca pisou na Lua? E se tudo não passasse de um teatro, filmado em um estúdio escondido no deserto dos Estados Unidos? Hoje vamos explorar as maiores teorias da conspiração sobre a ida à Lua e no final você vai decidir, fomos ou não fomos? De acordo com pesquisas recentes, cerca de 1 em cada 10 pessoas no mundo acredita que a NASA forjou o pouso na Lua. O motivo? Segundo os céticos, os Estados Unidos teriam falsificado a missão como uma forma de vencer a corrida espacial contra a União Soviética e restaurar sua imagem durante a Guerra Fria. E isso nos leva às teorias conspiratórias mais famosas, que alimentam esse ceticismo até hoje. Entre as dúvidas mais populares levantadas pelos conspiracionistas, uma das mais icônicas envolve a bandeira americana fincada na Lua. Eles apontam que ela trêmula nas imagens, o que não deveria acontecer no vácuo do espaço, onde não há vento algum. A pergunta que fazem é simples: como pode ela se mexer? Outra crítica recorrente é a ausência de estrelas no céu lunar. Nas fotos tiradas pelos astronautas, o fundo parece sempre escuro e vazio. Para os céticos, isso é um erro de produção. Dizem que a NASA esqueceu de incluir o céu estrelado no cenário. A questão das sombras também gera polêmica. Em várias imagens, elas apontam em direções diferentes. Isso levou muitos a sugerirem que havia múltiplas fontes de luz, como os refletores usados em estúdios cinematográficos. E então vem o argumento visual. O módulo lunar parecia, segundo os críticos, um amontoado de papel alumínio e fita adesiva, frágil demais para suportar uma viagem interplanetária. Como algo com aquele visual desajeitado poderia decolar, pousar e voltar com segurança? Mas talvez a mais excêntrica das teorias seja a que coloca o cineasta Stanley Kubrick no centro de tudo. Isso mesmo. Há quem acredite que o diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi contratado secretamente pela NASA para simular o pouso em um estúdio escondido, filmando tudo com perfeição hollywoodiana. Essas ideias são fascinantes, curiosas e extremamente populares na internet. Mas quando confrontadas com os fatos, o castelo de cartas começa a ruir. Hora de virar o jogo. A tal bandeira tremulando, na verdade, tinha uma estrutura especial. Uma haste horizontal na parte de cima, justamente para manter o tecido estendido, já que na ausência de atmosfera, ele não cairia naturalmente. O movimento observado foi resultado do impacto ao fincá-la no solo. E como não há ar para frear o movimento, ela oscilou por mais tempo. Simples física. Quanto à ausência de estrelas nas fotos, a explicação está na tecnologia das câmeras. Elas foram configuradas com baixa exposição para captar claramente os astronautas que estavam sob intensa luz solar. As estrelas, muito mais tênues, não tinham brilho suficiente para aparecer nessas condições. As sombras em ângulos estranhos? Isso tem uma explicação até mais terrena: o relevo lunar. O solo da Lua é irregular, cheio de vales e elevações. Isso distorce a direção das sombras, exatamente como acontece em terrenos montanhosos aqui na Terra. Nenhum holofote de estúdio, apenas ótica e topografia. O aspecto do módulo lunar pode realmente parecer frágil, mas sua estrutura foi desenvolvida de forma extremamente funcional e leve. No vácuo espacial, não há resistência do ar, e cada grama conta. Seu desempenho foi resultado de anos de testes, simulações e engenharia de ponta. E sobre Kubrick? Bom, até ele achava isso absurdo. A ideia surgiu como uma sátira, mas acabou sendo levada a sério por muitos. Não há qualquer evidência de que tenha participado de algo do tipo. E mesmo com todo o seu talento, ele não dispunha da tecnologia para simular, em 1969, a gravidade lunar com o realismo que vemos nas imagens da missão Apollo.
Mas e se tudo isso ainda parecer insuficiente? Vamos falar de provas concretas, inquestionáveis, físicas, científicas. Na própria superfície lunar, os astronautas das missões Apollo instalaram refletores retroativos, equipamentos capazes de refletir raios laser disparados da Terra. Até hoje, esses experimentos são usados por cientistas de todo o mundo para medir com precisão a distância entre nosso planeta e a Lua. Sim, interagimos diretamente com objetos deixados por humanos na superfície lunar. Além disso, foram trazidas de volta mais de 380 quilos de rochas lunares. Elas têm uma composição química e isotópica distinta de qualquer amostra encontrada na Terra. Esses materiais já foram analisados por laboratórios de dezenas de países, inclusive de nações rivais dos Estados Unidos, e confirmados como genuinamente lunares. E falando em rivais, é importante lembrar que a União Soviética estava observando cada passo da missão com extrema atenção. Se houvesse qualquer irregularidade, seriam os primeiros a denunciar a farsa ao mundo. Mas não o fizeram. Pelo contrário, confirmaram o feito. Por fim, o fator humano. Mais de 400 mil pessoas trabalharam direta ou indiretamente no projeto Apollo. Engenheiros, cientistas, técnicos, comunicadores, operários. A ideia de que um segredo tão grande poderia ser mantido por tantas décadas, sem uma única denúncia real ou prova concreta de conspiração, beira o impossível. As teorias conspiratórias sobre a Lua persistem porque são sedutoras. Elas alimentam a desconfiança, o mistério e nos fazem questionar a verdade. Mas a verdade é muito mais incrível do que qualquer mentira. Em 1969, a humanidade estendeu sua presença para além da Terra. Pela primeira vez, pisamos em outro mundo. E isso é real. A Lua foi apenas o começo. O próximo passo pode ser Marte. Se você curte astronomia, ciência e até um toque de conspiração bem desmontada, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. E me conta nos comentários, você já acreditou que o homem não foi à Lua? Ou conhece alguém que acredita? Vamos discutir isso juntos. Com ciência.